Passei a minha equação para cá, para que a gente tenha mais espaço aqui no papel. Então, eu vou chamar essa da minha equação 12, né, dando sequência aos balanços anteriores. Só que, se a gente observar essa equação aqui, olha, apesar da gente considerar as vazões dentro de uma mesma seção constantes, ainda é uma equação com muitas incógnitas, porque no interior da coluna a gente não conhece a vazão dos pratos, né? Então, V barra, L, V e L barra são incógnitas. O que nós temos de conhecido nessa equação aqui é apenas a F, né? Então, fica impossível a gente determinar qualquer parâmetro por meio dela. Então, a gente vai começar agora um processo de simplificação dessa equação. Primeiro parâmetro que nós vamos usar para simplificar é justamente o Fzinho, né, que a gente analisou. Nós vimos 5 condições possíveis de alimentação e cada uma dessas condições vai dar origem para a gente a um valor de Fzinho. Lembrando, né, que esse Fzinho ele não é a fração molar de vapor que se formou, uma vez que nesse processo, na destilação com retificação, a carga já pode ter vapor, né? Se a gente recordar, é um processo bastante utilizado, né, como um processo posterior à destilação flash. E a destilação flash, ela, apesar de não levar uma pureza muito alta, né, a gente tem um ganho em termos de separação e um custo bem menor do que uma coluna de destilação com retificação. Então, a coluna pode ser acoplada diretamente de forma que o vapor que sai do tanque flash vá diretamente para a coluna. E aí a gente vai ter uma alimentação desse vapor juntamente, ó, com um líquido, né? Ou só esse vapor. E vai para a coluna e o processo de transferência, né, de purificação vai continuar no interior da coluna. Então, o Fzinho, né, para cada situação que a gente tem, que nós vimos no vídeo anterior, ele vai assumir uma grandeza numérica. E é com ele que a gente vai começar a fazer a simplificação desse balanço de massa. Primeira coisa, né, que a gente vai avaliar. O vapor que tem na seção de retificação, né, a quantidade de vapor V, vai ser o somatório do vapor que veio lá da seção de desorção, mais o Fzinho multiplicado pela quantidade total da alimentação. Se a alimentação ela for toda líquida, a gente não tem vapor, né, nessa alimentação, então a contribuição é nula. Então, o vapor na seção de retificação vai ser o próprio vapor que veio da seção de desorção. Eu vou isolar aqui a minha equação, né? Fazer V menos V barra, porque depois eu vou utilizar um pouquinho mais para frente ela dessa forma. E aqui eu vou chamar da minha equação 13. A mesma coisa na seção de desorção. A quantidade de líquido, né, L barra nessa seção vai ser o somatório da quantidade que veio da seção de retificação, né, que desceu da seção de retificação, mais 1 menos Fzinho, né, que multiplica a alimentação. Mesma coisa, né, se a gente não tem vapor da alimentação, a quantidade de líquido da desorção vai ser o somatório do líquido que veio da seção de retificação, mais esse termo aqui vai ser igual a 1, né? Quando não tiver vapor, Fzinho igual a 0, mais todo o líquido da alimentação. Agora, também, para facilitar, né, eu vou isolar L barra menos L, 1 menos Fzinho, que multiplica o meu Fzão. Agora, vamos analisar, né, as seções. Porque no nosso esquema anterior, né, lá no topo da coluna, a gente tem saída de vapor.
Então, na seção de retificação, aquele vapor que sai lá no topo da coluna, com vazão V, ele vai se dividir. Então, parte dele volta para a coluna e parte dele sai do processo como produto de topo. Se a gente introduzir aqui as frações molares do componente mais volátil, vai ficar VYzinho, que é igual a LX mais DXD. E aqui eu vou chamar da minha equação 15. Na seção de dessorção, a gente vai fazer a mesma analogia. Aquele L barra que sai lá no fundo da coluna, ele também vai se dividir, né? Parte dele vai voltar para a coluna com vazão FV barra e parte sai do processo com vazão Bzão. Mesma coisa, introduzindo na equação as frações do componente mais volátil, vai ficar LX, L barra X, desculpa, V barra Y mais BXB. A seção de alimentação, né, o prato de alimentação é a divisão, né, é dessas duas partes, né, é ele que divide a retificação da dessorção. Então, para a gente fazer o balanço, né, nesse prato em específico, a gente vai fazer o quê? Aqui, desculpa, né, essa é a minha equação 16, nós vamos fazer a subtração da equação 15 menos a equação 16. E vai ficar como VY menos V barra Y vai ser igual a LX menos L barra X mais DXD e mais BXB. Eu já arranjei a equação, né, de forma que os termos semelhantes fiquem próximos, né? Então, aqui, colocando y em evidência, vai ficar V menos V barra, que multiplica y, igual L menos L barra, que multiplica x, mais DXD e mais BXB. Bom, aí voltando lá, né, e foi por isso que eu isolei dessa forma, né, que é o meu V menos V barra? Fzinho que multiplica F. Então, a gente vai começar, a partir de agora, a introduzir o Fzinho, que é, né, um parâmetro conhecido, né, que a gente, avaliando a condição que a alimentação é feita, a gente consegue determinar o Fzinho. Então, a gente vai começar a introduzi-lo nessa equação e continuar a simplificação dela, né? Então, aqui vai ficar Fzinho, que multiplica Fzão, que multiplica Y. O meu L menos L barra, né? Aqui tá ao contrário, então vou introduzir o sinal negativo, vai ficar 1 menos Fzinho, que multiplica o Fzão e que multiplica X. Mas, aqui, ó, o que a gente tem? DXD mais BXB. E se a gente observar lá o balanço de massa global, isso aqui, esse somatório, é o próprio FXF. Então, a gente já pode substituir aqui na equação. Feito isso, a gente consegue, né, cortar todos os F's e a equação final, né, vai ficar Y, 1, esse é sinal negativo, né? 1 menos Fzinho sobre Fzinho, tudo isso que multiplica X, mais XF sobre Fzinho. E essa aqui é a nossa equação simplificada final, que corresponde à linha de operação da alimentação.
Da mesma forma que as equações anteriores, as linhas de operação anteriores, também é uma equação de y em função de x. A gente tem aqui, né, a inclinação da reta e aqui o intercepto em y. E essa equação também, se a gente observar, é exatamente a mesma da linha de operação da destilação flash. A diferença é que na destilação flash a gente só tem uma linha de operação porque é um processo simples, né? É um processo embatelado, um processo simples. Aqui, como é uma coluna mais complexa, nós dividimos essa coluna em seções diferentes e cada uma dessa seção, ela dá origem a uma linha de operação diferente também. Mas, a diferença, né, é o nosso Fzinho, que conforme eu expliquei, né, aqui é um incremento de vapor que é originado na alimentação. É o quanto de vapor da carga alimentada que vai acrescentar na seção de retificação. E dependendo, né, de como é feita essa alimentação, a gente determina esse Fzinho e a gente tem, então, no final, né, uma equação de y em função de x.